E a estátua de Borba Gato foi alvo de manifestantes no final do mês de julho, semanas atrás, né? Inclusive com incêndio, né, ao redor, usaram materiais para incendiar a estátua que fica ali na zona sul da capital paulista. E o ativista, inclusive, que participou desse ato, continua preso. Sobre a repercussão disso, a gente entender também o contexto histórico, ou contextos históricos envolvidos nessa situação toda, a gente conversa agora com Matheus Gatto, professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, o IFISH, aqui da Unicamp. Boa tarde, seja bem-vindo, professor. Boa tarde, muito obrigado. Bom, professor, qual demanda de grupos o protesto nos mostra? Ele nos mostra uma tentativa de rever a política de memória da cidade, né? Esse incêndio aconteceu após diversas reivindicações de movimentos sociais, pelo menos desde aquelas comemorações do descobrimento, por rever um pouco a monumentalização de figuras, por rever um pouco como é que se dá a construção da memória pública da cidade de São Paulo, que tem no bandeirantismo um dos seus locos principais. Uhum. E o que a estátua nos mostra sobre outros períodos históricos do país? A gente está vivendo esse, né? O senhor falando dessa tentativa de revisão, essa demanda, né? Essa luta desses grupos também, mas a gente pode falar também do momento em que essa estátua foi colocada ali e também da figura, né, própria do Borba Gato. Tudo isso dá para ser avaliado, né? Exatamente. O Borba Gato foi um importante bandeirante, né, paulista. E, de fato, quando a gente está diante de um monumento desses, a gente tem que pensar como é que ele se articula com os tempos, né? Acho que no momento que aquela estátua foi erigida, quer dizer, era um momento de grande celebração em São Paulo sobre o significado da identidade regional, mas esse significado ele está em mudança, né? Hoje a gente percebe que o significado da estátua do Borba Gato ela de uma certa maneira acaba sendo compatível com um certo elogio da colonização que os movimentos sociais vêm criticar. Tanto assim que uma das reações contra esse incêndio na estátua do Borba Gato foi a queima, a vandalização também da escada da Marielle Franco em São Paulo, com pichações do Borba Gato. Então acho que hoje, esses símbolos, né, o Borba Gato e o significado do bandeirantismo em São Paulo, ele passa aí a estar prenhe também do que é, digamos assim, o tradicionalismo e o conservadorismo da sociedade atual contemporânea. E mesmo para pessoas com a mesma ideologia desse grupo, né, de manifestantes, mas que pensam diferente, professor, né, que não são a favor do ato, né, entendem aquela estátua como importante para a memória de modo geral, né? Como o senhor vê essa, digamos assim, essa diferença nesse pensamento, por mais que as pessoas concordem nessa revisão, digamos assim, né? Da colocação do peso histórico do Borba Gato como bandeirante, mas ao mesmo tempo são contra esse ato, né? E querem a estátua lá preservada. Eu acho que o fundamental é a gente pensar na necessidade de um debate mais amplo sobre como a memória, sobre como os monumentos são erigidos e como é que os símbolos são constituídos, né? Eu acho que é muito pouco democrática a eleição de símbolos públicos e de monumentos públicos nas cidades. O que eu acho que esse gesto, que é um gesto forte, esse gesto de queima deve nos chamar a atenção, independente se a gente concorda com o ato em si, se nós vamos, a partir de agora, manter ou transformar a política da memória e quem a gente vai monumentalizar e quem a gente não vai monumentalizar nas nossas cidades. O que eu acho que não pode acontecer é que esse debate permaneça um debate silenciado e só venha a público mediante atitudes extremas desse tipo. E para o senhor, professor, o gesto de suscitar debate sobre ensino nas escolas a respeito dos bandeirantes, esse gesto ele pode suscitar esse tipo de debate? Eu acho que ele pode suscitar esse tipo de debate, né? A gente tem ainda, sobretudo na história ministrada nos colégios, ainda uma versão muito edulcorada do que foi a escravidão, do que foi o colonialismo, e eu acho que esse tipo de gesto chama a atenção para a importância de uma crítica, isso em todos os aspectos, né? Porque não é só no livro didático, de fato nos nomes das nossas ruas, né? Como é que a gente pensa, o que a gente quer para lembrar, discutir o que é preciso ser lembrado e como deve ser lembrado. O que é de material, professor, ou de
digamos assim, círculos de debate, de estudos, para quem se interessa sobre esse assunto, né? Porque às vezes a estátua tá lá, até de certa forma esquecida, né? E a pessoa não sabe de quem se trata, ouviu só na época da escola, com esse peso que a gente falou, né? Já até antiquado, né? Inclusive reivindicado por grupos para que ele seja revisto. Mas de qualquer forma, que material que existe? Há estudo sério sobre isso, né? Só que não está ao alcance da grande população, digamos assim. Há estudos muito importantes sobre essa questão. Eu quero indicar pelo menos um livro do professor John Monteiro chamado Negros da Terra, que é um livro que trata de todo o processo de escravização indígena, que pensa a cidade de São Paulo, onde vários desses bandeirantes, inclusive o Borba Gato, aparece ali contextualizado no ambiente da colonização da cidade de São Paulo. Acho que esse livro é um livro clássico, Negros da Terra, né, sobre a escravização indígena. Acho que é um material de enorme referência. E qual o papel da imprensa nisso tudo? Ela ajuda, sem dúvidas, a construir a memória, né? Com certeza. Eu acho que cada vez que a imprensa promover um debate cada vez mais plural sobre esses assuntos, ela ajuda a construção de uma memória cada vez mais democrática, né? Quanto mais diálogo a gente puder ter sobre esses temas e sobre esses assuntos de maneira ampla e ouvindo diversos setores da sociedade, né? Ou seja, sem colocar vândalos de um lado e mocinhos do outro, mas tentando entender o que significa esses gestos. No momento que a gente vive hoje, a imprensa dá, sem dúvida alguma, uma enorme contribuição. A história não era contada da mesma forma que nós temos hoje, né? Com essa amplitude, as redes sociais também ajudando, né? Para quem reclama às vezes da forma que a imprensa trata. Há grupos organizados, né? Alternativos também, cobrindo esses atos também, né? Essa história não era exatamente contada dessa forma no passado. Isso também ajudou a criar certos tabus, né? Sobre a história. Com certeza, eu acho que o bandeirantismo, né, até por causa da importância do investimento simbólico aqui na cidade no estado de São Paulo, a partir do desfecho, né, de 32, gerou de fato uma imagem muito elevada do que foram a ação e o papel desses colonizadores. Então, eu acho que agora a gente tem uma oportunidade única, né, de poder repensar. E que eu acho que as pessoas se ressentem muito, acho que a despeito das redes sociais, é uma certa criminalização dos movimentos sociais, né? Agora, nesse momento, o Galo, que participou, que é uma grande liderança, participou desses atos, ele está preso. E uma das coisas assim, mais chocantes quando a gente vê esse debate é que parece que o próprio fato de integrar um movimento social organizado constitui um crime em si, não propriamente o gesto, né? Então, o modo como a gente tem olhado para os movimentos sociais, para esse tipo de reivindicação, precisa ser um olhar mais atento e um olhar mais generoso. Matheus Gatto, professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, o IFISH, da Unicamp, muito obrigado por bater esse papo aqui com a gente, repercutir esse assunto tão importante. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de conversar. Boa tarde, professor. Boa tarde.